Boa noite a todos. Boa noite para você que nos acompanha nas redes sociais da paróquia. E como Milton dizia, né? Estamos celebrando aí, concluindo a Semana da Família. O mês de agosto, o mês das vocações, mês em que o Senhor nos convida a refletir sobre as vocações. A nossa igreja tem 4 caminhos vocacionais, né, diretamente falando. E um deles é o casal, ou seja, a família no mundo, né? E a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. O tema que nos propõe a meditar nessa noite é o tema que já foi posto. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Antes de entrarmos diretamente no tema, eu gostaria de me apresentar, né? Milton falou meu nome. Eu me chamo Denis, sou membro consagrado da comunidade de Aliança Sal e Luz, aqui da nossa paróquia. E fui convidado para fazer uma partilha exatamente sobre esse tema. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Esse tema, ele é uma decisão, né? Agora nós precisamos compreender um pouco em que contexto ele foi dito, quem o falou e por que falou desta maneira. Então eu queria que você em casa pudesse tomar a sua Bíblia no capítulo 24 de Josué. Livro de Josué, capítulo 24. O versículo é o primeiro. Porque se nós dizemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a gente tem que saber por que a gente diz isso. Nós temos que saber porque nós colocamos diante de Deus e do mundo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 1 diz assim: Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou todos os anciãos de Israel, seus chefes, seus juízes, seus escribas, que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Disse então Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: além do rio habitavam outrora os vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, e serviam a outros deuses. Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitavam além do rio e adoravam a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e o fiz recorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em herança a montanha de Seir. Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Em seguida, enviei Moisés e Arão e feri o Egito com os prodígios que operei no meio dele. Depois vos fiz sair de lá. Então a gente vai dar uma paradinha aqui e vamos meditar um pouco sobre isso. Josué, depois de tirar o povo, né, do deserto e introduzi-lo em Jericó e depois em Canaã, Josué percebe que o povo estava ainda
indeciso a quem queria servir. Porque se a gente for ler a história dos nossos ancestrais, e aqui eu estou falando a respeito dos israelitas, né? Porque nós somos também ancestrais dele, porque viemos todos de lá da criação, né? Então nós vemos que Adão e Eva, como modelo da criação, pecaram, caíram, desobedeceram a Deus, foram expulsos do paraíso. Caim e Abel, seus filhos, aí vem Caim, mata Abel. Caim é expulso da terra que era boa. De Caim nasce uma descendência terrível, agressiva, perversa, e que faz se multiplicar a iniquidade na terra. Adorava outros deuses, adorava ídolos. E isso chega ao coração de Deus, e Deus manda o dilúvio. Após o dilúvio, depois de restar apenas Noé e sua família, a gente vê os descendentes de Noé também, alguns deles se extraviar, se perderem. E um dos descendentes de Noé é de onde vem Abraão. E Abraão, junto com seu pai Taré, habitava depois do rio, né? O rio Jordão. E o Senhor diz, por meio de Josué, olha, Taré, Abraão e o seu irmão Nacor adorava outros deuses. Eles serviam outros deuses. E hoje eu coloco aos olhos de vocês o que o Senhor fez. Chamou Abraão, tirou Abraão da idolatria, deu Isaque a Abraão, depois deu Jacó a Isaque e Esaú. E daí por diante, o povo continuou a cair na idolatria, a adorar outros deuses. Consequência, foram levados ao Egito. Ficaram escravos no Egito. O Senhor chama Moisés, 430 anos, o povo dentro do Egito escravizado, adorando outros deuses. E daí, o Senhor, por meio de Moisés, tira o povo da idolatria, do cativeiro no Egito e da escravidão. E é exatamente passando na memória do povo o que o Senhor fez e como ele tirou o povo da escravidão, que Josué faz a seguinte pergunta ao povo. No versículo 14, você continua aí acompanhando comigo. No versículo 14 de Josué 24, continua o autor dizendo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o na perfeição e na fidelidade. Os vossos pais serviam a outros deuses. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o na perfeição e na fidelidade. Lançai fora os deuses aos quais serviram vossos pais do outro lado do rio e no Egito. Lançai fora os vossos deuses que serviram os vossos pais do outro lado do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se não vos percebe, porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses dos quais serviram vossos pais, do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. E Josué coloca o povo contra a parede e diz: quanto a mim, eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Então é isso que a igreja vem colocar para nós hoje. O povo aí fora tem adorado outros deuses, tem servido a outros deuses. A igreja coloca isso como Josué colocou. E vós, pastoral da família, e vós, membros da igreja, a quem vocês querem servir? Ao Senhor ou a outros deuses? Ao Senhor ou às ideologias? Ao Senhor ou às filosofias da modernidade, do mundo? Porque muitas vezes nós não queremos, não permitimos, não deixamos sermos confrontados com essa pergunta de Josué, e que a igreja faz esse ano para a família católica: a quem vocês querem servir? A gente viu aí agora há pouco uma grande polêmica, não foi? Uma grande polêmica. Eu me absti, né, de colocar alguma coisa nas redes sociais. Sabe por quê? Não foi porque eu estava com medo, não foi porque eu estava indeciso, não foi porque eu não sabia a quem eu queria servir, mas foi porque eu quis evitar o confronto com pessoas de dentro da igreja que está servindo a outro Deus que não é o Deus de nossos pais. Não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Isaac, não é o Deus de Jacó. Não é o Deus chamado Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. E me chocou muito em ver pessoas da nossa paróquia servindo a Mamon, servindo a Moloque. E a pergunta hoje é essa: a quem você quer servir? Quais são os deuses que nós hoje somos convidados, ou melhor, quais são os deuses que nós hoje somos indagados a dizer não e a jogar fora? A família católica, apostólica, romana, é a família que é vocacionada, que tem por vocação primária refletir a Santíssima Trindade. Nós somos chamados a refletir a Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos chamados e vocacionados a refletir a Sagrada Família de Nazaré. Quando Milton começou falando, dizia: nenhuma família é perfeita, né? Falando a respeito de nós. E eu dizia: é bem isso. Nenhuma família é perfeita. Mas nós somos chamados à vocação. Somos chamados a essa vocação. E qual é a nossa vocação? É viver a proposta do Evangelho. Ah, Denis, mas tem coisas que eu não concordo. Se você não concorda e você é católico, você só tem duas opções. A primeira, calar-se, humilhar-se e obedecer. A outra é
se rebelar e pular fora. Essas são as duas opções que nós temos. A quem você quer servir? É uma escolha. A quem você quer servir? Você e sua casa quer servir a quem? A Jesus? Se você quer servir a Jesus, você tem que fazer essa escolha. Você tem que fazer essa opção. Ou eu fico com Jesus e com a igreja, ou eu saio dela e fico com o mundo. Porque são muitos os deuses que hoje são propostos para nós. Eu coloquei aqui alguns que o catecismo fala, no parágrafo 21:13 do catecismo. Ele diz que a idolatria é adorar outros deuses. Infelizmente, os nossos irmãos, né? Posso até dizer assim, nossos irmãos aí, protestantes, eles resumem a idolatria à imagem. Pode ser qualquer imagem, é idolatria para eles. Mas isso a gente percebe que é ou ignorância ou malícia. Porque nós sabemos que esses deuses que Josué fala, não está se falando, não diz respeito às imagens da Igreja Católica. Nós sabemos disso. Até mesmo porque a igreja vem ser fundada lá em Jesus. Mas quando o catecismo coloca, ele vai falando sobre os ídolos. Ele diz que os ídolos são divindades falsas. São deuses falsos. Ele diz que são também demônios. Esse caso do aborto que aconteceu recentemente, eu não sei se você que me escuta, no meio dessa balbúrdia toda, conseguiu refletir e meditar e ver que existia algo muito diabólico sendo orquestrado. Algo diabólico. O Código de Direito Canônico da Igreja, explicando o cano que fala sobre a excomunhão direta, ele diz que o aborto, no caso inclusive dessa menina, existia uma opção para salvar as duas vidas. Mas isso não foi levado em conta. Não foi. E por que não foi levado em conta? É porque aquele discurso de amor, aquele discurso que se fez, de fato, era porque se amava aquela menina? Não. É porque existe uma ideologia, uma filosofia, uma proposta que é de deuses estranhos. E essa ideologia, infelizmente, prevaleceu. E o pior, ainda fomos rotulados de diversas coisas. Inúmeras coisas fomos rotulados. Mas existia outra opção para se salvar as duas vidas. Existia outra opção. E a igreja falava dela, uma aceleração do parto. Era só esperar mais um pouco. Mas para o governo, mas para as pessoas que buscavam a ideologia e busca nessa ideologia de morte, só existia uma opção. E eu não quero nem tocar na questão da menina de 10 anos, porque é uma vítima do princípio até o fim. Foi vitimada pelos abusadores, foi vitimada por quem alcançou ela primeiro do que a igreja, foi vitimada por tudo e por todos que articularam a morte. E a igreja coloca diante de nós: a quem você quer servir? Qual é o Deus que você quer servir? É o Deus que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Ou você quer servir a Moloque?
O catecismo diz que o poder é uma idolatria, é um ídolo. O poder é um ídolo. E o poder da caneta foi usado para matar. O prazer é uma idolatria. Nós, católicos, casal católico, temos que perceber que o prazer é uma idolatria. E nós precisamos tomar cuidado, porque senão o altar, que é a nossa cama, porque a nossa cama, o leito conjugal, como diz a carta aos Hebreus, que deve ser imaculado e santo, irrepreensível, ele também deve ser santo. E muitas vezes em nome do prazer, porque o catecismo da igreja diz que é direito do casal católico desejar, buscar e gozar do prazer sexual. É direito, o catecismo diz que isso é direito. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso sair do plano de Deus. Esse prazer, ele deve ser para unir o casal. Se eu não tomar cuidado, eu posso fazer dentro do matrimônio esse prazer se tornar prostituído. E o catecismo diz que o prazer também pode ser um ídolo. Ele diz também que o Estado, e aqui é o Estado mesmo, e eu tenho visto, entre aspas, um semideus sendo adorado. Católicos que levantaram a bandeira para adorar, idolatrar um homem que está na presidência. Por incrível que pareça, existia uma idolatria a Lula, existia uma idolatria a Dilma, e agora se existe uma idolatria também a Bolsonaro. E nós, família católica, somos convidados a deixar os deuses de lado, a abandonar os ídolos. Eu não estou aqui condenando A nem B. Eu só estou dizendo que a família católica é convidada a servir a Jesus e a abandonar os deuses. Ah, Denis, tu é contra, sei lá, partido A, B, não. Eu só quero dizer que Josué colocou o povo contra a parede e disse: os vossos pais adoraram outros deuses, e vocês querem servir a quem? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz que o dinheiro também, o catecismo diz que o dinheiro também é um ídolo. Foi por isso que Jesus disse, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, porque vai amar um e odiar o outro. O catecismo diz também que a modernidade e o relativismo é um Deus, é um ídolo. E eu tenho que tomar muito cuidado, meu irmão. Nós, família católica, temos que tomar cuidado, porque a nossa casa tem que ser reflexo da casa de Nazaré. Ah, a família de Nazaré é perfeita. Eu não sou. Nós não somos. Mas também nós não queremos e não devemos viver na hipocrisia. Ou senão, escancara tudo, avacalha tudo. Porque a gente é pecador mesmo, a carne é fraca. Josué foi muito claro. E Josué, ao fazer essa pergunta ao povo: quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês, a quem quer servir? Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. O Senhor, nosso Deus, é aquele que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. E Josué disse: se vocês escolheram ao Senhor,
vocês têm que tomar cuidado, porque essa escolha não pode voltar atrás. Então a pergunta hoje é: a quem você quer servir? Se a sua resposta for: eu e minha casa, eu e minha família servirei ao Senhor, Josué disse ao povo: vocês não podem voltar atrás. O sim, como disse Jesus, tem que ser sim, e o não tem que ser não. Então, eu posso, eu, Denis, a minha casa, eu até posso não entender algumas coisas da igreja, mas eu não posso me rebelar contra ela. Porque se eu me rebelar contra a igreja, eu estou me rebelando contra Jesus. Essa questão aí que aconteceu, que eu citei, no início eu não entendi. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que fazer? Mas em momento algum, eu tive a ousadia, o despautério, de me colocar contra a igreja. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. O apóstolo Pedro, o Papa, disse: o que é mais justo e o que parece mais direito? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Eu escolho obedecer a Deus. Mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não entenda, mas se a igreja diz sim, é sim. Se a igreja diz não, é não. E eu fico com a igreja. Então o convite para você que me escuta agora, e a pergunta que eu faço para você agora, é a mesma que Josué fez na Assembleia de Siquém ao povo de Israel: a quem você quer servir? Aos deuses dos vossos pais ou a Jesus? Se você escolher Jesus, saiba que ele disse: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Cruz é pesada, cruz é doloroso, mas após a cruz tem ressurreição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.